Lutando contra a improdutividade é o tema, é o que nós vamos trabalhar nessa noite. Todos acharam amém? Amém? Estamos aí? Diz assim, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos ler esse versículo de novo? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos ler também o verso 16, que diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, Ele lhes conceda. Errei aqui, mas está bom. Acertamos. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo e Eterno, na Tua presença nós estamos, nos colocamos, nos humilhamos nessa noite, com o propósito de ouvirmos a Tua voz, com o propósito de sermos edificados, direcionados pela Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha trabalhar isso em nosso coração e no coração de cada um que vai ouvir depois esta mensagem. Pai, fala conosco, fala tremendamente conosco para a glória e honra do Teu santo e glorioso nome. Eu te peço assim, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Ok, chamados para frutificar. Vamos lembrar que tudo o que temos falado, ele tem como base, como ponto de partida, a salvação. Como nós aprendemos no mês passado, pode passar, Cris, a salvação envolve três coisas. Ela envolve o que Deus faz ou fez por nós, em nós e através de nós. Já aprendemos que Deus fez algo por nós, já aprendemos que Deus fez e tem feito algo em nós, porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. E nós precisamos viver agora aquilo que Deus pode fazer através de nós. Na verdade, aquilo que Deus faz em nós e através de nós, nós vivemos até aquele grande dia. E investindo nessa terceira parte aí, o que Deus faz através de nós, que nós estamos conversando sobre isso, que Deus nos chamou, ou o Senhor nos salvou para frutificarmos. O centro do texto vai dizer: eu os escolhi, que nós podemos ler: eu os salvei e os designei. Fomos designados, direcionados, separados, nomeados para frutificar, para darmos frutos. Deus te nomeou para isso, te escolheu para isso. O que é fruto? Biblicamente falando, fruto é o resultado gerado pela salvação,
em nós e através de nós. Você pode ler isso comigo? Pode passar, Cris, ali. Biblicamente, pode passar mais um. Lê comigo. Fruto em nós e através de nós. Isso é fruto. É aquilo que surge dentro de nós na salvação e que vai surgir também através de nós, através da nossa vida. E nós aprendemos nesse domingo, pode passar, que a salvação produz fruto em mim, ou seja, dentro de mim. Aquilo que Deus faz em mim gera fruto na minha vida, mas também gera fruto fora de mim. A salvação produz fruto em mim e produz fruto fora de mim. O fruto produzido em mim, como nós vimos domingo, são as mudanças geradas em mim pela ação do Espírito Santo no novo nascimento. No novo nascimento, pode passar, Cris, pode ir. No novo nascimento, pode passar. No novo nascimento, pode passar. Não, foi demais. Volta. Aí, as mudanças geradas em mim pela ação do Espírito Santo no novo nascimento, quando o Senhor nos gerou novamente, as coisas mudaram, nós passamos a ser outras pessoas. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem aqui, depois que se converteu, alguém chegou para você e falou que você estava uma pessoa diferente, mudada? Levanta a mão aí. Glória a Deus, novo nascimento, é o que o Senhor fez. E isso por quê? Porque Ele gerou frutos, aí sim pode passar. Os frutos produzidos em mim, Ele gerou arrependimento, ou seja, nos arrependemos dos nossos pecados, das coisas erradas que fazíamos, das atitudes erradas que nós tomávamos. Ele nos santificou, Ele gerou uma santificação, porque Ele nos mudou o nosso interior, de forma que agora nós nos separamos do pecado, nos separamos das coisas profanas, nos separamos das coisas mundanas, nos separamos para Deus, separamos a nossa vida para Deus, e assim nós santificamos a nossa vida para Deus. Produziu justiça, retidão, integridade, produziu, e eu espero que continue produzindo em nós o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paciência, tudo aquilo que nós somos hoje, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Mas também existe o fruto que foi produzido, que agora começa a ser produzido fora de mim, ou fora de nós. Ou seja, os frutos que eu vou produzir para os outros, que eu vou produzir para alimentar os outros, para fortalecer os outros, para ajudar os outros, é aquilo que a gente vai deixar, a gente vai andar, a gente vai deixar. Eu achei interessante, meus amados, eu tenho certeza aqui, eu não tenho dúvidas disso, porque eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus, que tem frutificado e vão frutificar ainda mais. Tem fruto que a gente deixa que a gente nem sabe, fica lá para trás. Eu falei aqui no domingo que eu toco teclado, eu toco baixo, eu toco violão, mas eu nunca dei certo na bateria. Aí é interessante que o John, hoje ele não pôde vir, o John lá fora me chamou e falou: pastor, foi o senhor que me ensinou a usar o chimbal, porque eu não sei tocar, eu não tenho a prática de tocar, mas eu sei como se usa o instrumento. Ele falou: o senhor que me ensinou a abrir o chimbal, eu não sabia, eu estava tocando, mas sem abrir o chimbal, o senhor que me ensinou. Eu falei: é mesmo? Mas eu não lembrar disso. Aí eu falei para ele: isso é fruto, olha um fruto que eu deixei, que eu nem sabia, e que hoje ele toca para a glória do Senhor, amém? Uma coisa simples, mas quantas coisas, quantos conselhos nós não deixamos. Alguém já te procurou e falou assim: lembra aquilo que você me falou? E que aí você nem lembra o que falou para a pessoa. É o fruto que você deixa. Você não vê, não vai ficar com você, vai ficar com os outros. Aleluia, glória a Deus. É fora de mim, mas é através de mim.
E o segredo, pode passar, Cris, o segredo para a frutificação, Jesus ensina nesse texto que o segredo para frutificarmos é permanecermos nele. O que é, e qual é a analogia que Jesus usa? É que assim como os ramos precisam estar na videira para dar fruto e viver, nós precisamos estar em Jesus, estar conectados em Jesus, estarmos ligados em Jesus, estarmos sustentados pelo Senhor, guiados, e o fruto vai ser algo natural, porque ele disse que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Que venhamos a dar muito fruto, como resultado da nossa permanência em Cristo. As coisas que Jesus afirmou nesse texto, pode passar, Cris. Ele falou, 4 coisas que eu destaquei nesse domingo que Jesus falou. Ele disse primeiro que o que não der fruto, ele corta. O ramo que não der fruto, ele corta. Lembrando que qual a analogia? Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, aquele pedacinho lá, está bem pequenininho ali, está o ramo da videira e o fruto, que é a vide, que é a uva. E Jesus falou que o ramo que não der fruto, ele corta. Ele corta porque o ramo que não dá fruto, ele só suga a energia da videira. Ele adoece a videira porque ele só suga e não dá fruto. Então, tem uma hora que o agricultor vai e corta para que ele não venha prejudicar a videira. Mas aquele que dá fruto, disse Jesus, que ele limpa para produzir mais ainda. Porque nós não podemos nos contentar com o fruto que estamos dando. Jesus nos chamou para dar mais fruto ainda. E cada vez que somos limpos pela palavra, frutificamos cada vez mais. Jesus deixou claro também que o ramo não produz fruto de si mesmo. Porque sem ele, nada podemos fazer. O ramo que não está nele, não frutifica, pelo contrário. Ele é lançado fora, ele é queimado, ele não serve para mais nada. Vira um galho qualquer. Isso é o ramo que não permanece em Cristo. Então, nós não produzimos fruto de nós mesmos. Nós temos que entender que nas coisas mais simples, como eu ensinar uma questãozinha da bateria, como eu dar uma pequena palavra, uma oração por alguém que a gente acha assim, um abraço. A gente precisa abraçar mais, gente. Abraço faz bem. Às vezes a pessoa só está precisando de um abraço. Às vezes a pessoa só está precisando que você olhe para ela e pergunte, está tudo bem? E mostre que você está preocupado. São frutos simples, mas que vão produzindo e vão reproduzindo cada vez mais. E por último, Jesus disse que o que permanece nele dá muito fruto, porque não há como não dar fruto se permanecer em Jesus. Permaneceu em Jesus, deu fruto. Está antenado nele, é impossível não dar fruto. Se permanecer em Jesus mesmo, se permanecer na palavra, se permanecer conectado em Jesus, o resultado não pode ser outro, a não ser frutos. Porque dar fruto, pode passar, Cris, é um resultado natural daquele que permanece em Jesus. Lembra da analogia de domingo que eu fiz com o ventilador? Você liga ele na tomada, ele dá o fruto que é o vento. Você desliga. Se você liga e ele não girar, o que tem? Tem algum problema no ventilador? Sim ou não? Porque se o ventilador estiver direitinho, ele vai dar fruto, ele vai dar o vento, que é o resultado da energia que chega a ele. Quando a palavra de Cristo chega em nós, quando o Espírito de Cristo nos enche, não tem como nós não darmos fruto, a não ser que tenha alguma coisa errada. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são ramos. Pode passar aí, Cris. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, é muito fruto. É fruto bom. É fruto igual é uva igual aquela que os espias tiveram que trazer
segurando um em cada galho assim para carregar, porque um só não conseguia. Que seja assim os nossos frutos. Quanto mais antenado em Jesus, quanto mais conectado em Jesus, quanto mais conectado, mais ligado em Jesus, mais fruto. Agora, nós concluímos, pode passar, que se eu não dou fruto, tem alguma coisa errada. Se eu não dou fruto, das duas, uma, ou eu não estou em Cristo, estou vivendo uma mentira. Eu não estou conectado nele. Ou tem alguma coisa errada e eu preciso ser limpo. Pode passar, que eu não estou em Cristo, ou eu preciso ser limpo. Porque Jesus disse que todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele disse como que essa limpeza acontece. Vocês são limpos por causa da palavra que vos tenho falado, do ensino que lhes tenho dado. Vocês são purificados pela minha palavra. Dito isso, queridos, nós precisamos fazer uma pergunta. Por que não frutificamos? Se não frutificamos, por que frutificamos? Ou talvez a gente poderia estender um pouco essa pergunta, e por que não frutificamos tanto quanto poderíamos frutificar? O que pode impedir, Cris, a nossa frutificação? É sobre isso que eu quero começar a tratar aqui hoje. E eu vou começar a falar sobre esse assunto trazendo o exemplo de um personagem bíblico que não frutificou. Apesar dele ter vivido, dele ter experimentado a mesma realidade que os seus pares experimentaram, aqueles que estavam junto com ele experimentaram, os seus pares frutificaram, mas esse homem não frutificou. E eu quero chamar os irmãos para aprender um pouco com isso. Eu vou dar uma dica e você vai logo perceber quem é esse homem. Quantos discípulos Jesus chamou? 12 discípulos. 12 discípulos andaram com Jesus. Viveram com Jesus por 3 anos. Ouviram os ensinamentos de Jesus, todas as palavras de Jesus. Viram o exemplo de Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viram Jesus transformar, viram os 12 discípulos, viram as pessoas que chegaram a Jesus e tiveram a sua vida mudada. Todos eles tinham tudo o que precisavam para frutificar. Mas nós sabemos que apenas 11 frutificaram. Mas teve um que não frutificou. Qual é o nome dele? Judas. E a pergunta que eu faço, aí pode passar, Cris, por que Judas não frutificou? Nós temos que perguntar isso, por que Judas não frutificou? E eu vou mostrar para vocês a resposta para essa pergunta, que é muito simples. Porque Jesus estava junto com todos os seus discípulos, e Jesus reúne os seus discípulos, Jesus pega a sua a toalha, ele se amarra com a toalha, cinge a toalha, pega uma bacia e vai começar a lavar o quê? Os pés dos discípulos. Pedro, esse homem impulsivo, ele logo fala: não, mestre, o senhor não vai me lavar não. Que isso? Porque Jesus estava se colocando como escravo daqueles homens, como escravo da casa, como serviçal, e ele era o mestre. Então Pedro, não tem nem como criticar Pedro não, porque Pedro não está errado naquela coisa que ele falou. Não, peraí, Senhor, afinal de contas, o que João Batista disse para Jesus? Peraí, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, o Senhor vai me batizar? Não foi isso que João Batista falou? Da mesma maneira, Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar mesmo. Aí o que Jesus fala para ele? Olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem união comigo, você não vai fazer
parte do mesmo time que eu. Se você não aceitar o que eu tenho para te ensinar agora, aí o que Pedro fala? Senhor, então lava os pés, a cabeça, as mãos, lava tudo. Aí o que Jesus responde para ele no versículo 10 do capítulo 13 de João, Cris? Jesus respondeu para Pedro: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas nem todos. Opa! Alguém não tomou banho. Alguém ainda está cheirando mal. E quem era? Pode passar, Cris? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Judas precisava ser limpo. Ele precisava limpar, purificar, sobretudo, o seu coração. E ele teve palavras de Cristo suficiente para ter o seu coração limpo. Porque se tem uma coisa que nós precisamos estar sempre limpando e lavando, é o nosso coração, queridos. Do que Judas precisava ser limpo? Passa aí. Porque olha só o que Jesus fala: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Há tantas coisas das quais nós precisamos ser limpos para frutificarmos, para darmos mais frutos. Precisamos nos limpar de todas essas coisas. Tudo isso são sujeiras que ficam em nós, são fraquezas que estão dentro de nós e que muitas vezes nos impede de frutificarmos, de produzirmos para o reino. Qual você acha que dessas aqui que era a fraqueza de Judas? Eu vou mostrar para você. A Bíblia vai mostrar qual era a maior fraqueza de Judas. Eu acredito que ele tinha outras também, como todos nós temos. Mas estamos procurando ser limpos pela palavra, pelo Espírito Santo. Mas veja só, abre aí, eu vou ler primeiro o capítulo 12 de João. Eu vou ler a partir do verso 1 e depois eu vou destacar apenas um versículo. Olha só essa história aqui, que está um pouquinho antes do lava-pés, um pouquinho antes. Pode voltar, Cris. Apaga aí que esse aí é a cereja do bolo. Vamos lá, do versículo 1 de João em diante, diz assim. Estamos aí, João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Você reparou uma coisa interessante aqui? Não tem a ver com o assunto, mas eu não consigo passar direto. Viu que as coisas não mudaram? Quais os dois personagens que a gente tem aqui? Além de Lázaro? Marta e Maria. Marta está fazendo o quê? Marta continua trabalhando e Maria continua aos pés de Jesus. Igual aquele outro cenário. Mas isso não é o caso agora. Então Marta, versículo 13, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume.
Versículo 4: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Nossa, que coração, né, de Judas. Coração bom, né? Ele tem razão, ele jogou o perfume e tal. Versículo 6, agora pode colocar aí, Cris. Ele disse isso não porque se preocupavam com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, ou seja, era o tesoureiro dos discípulos, tirava o que era colocado nela. Qual era a fraqueza de Judas? A avareza era a fraqueza de Judas. O desejo ávido por ter, por receber, ganhar. Queridos, Judas não se permitiu, pode passar, Cris, ser limpo pela palavra de Jesus. Judas não se permitiu ser limpo pelo exemplo de Jesus. Judas, ele queria lucrar, ele era egoísta, ele queria receber. Essa era a mentalidade de Judas. Esse era o coração de Judas, não era um coração doador, mas ele queria receber. E foi exatamente esse coração, esse sentimento, essa avareza, que foi o impulso para Judas trair Jesus. Eu quero ler com vocês esse texto narrado por outro evangelista, por Mateus. Veja só o que acontece em Mateus. É o mesmo texto, Mateus capítulo 26, versículo 6 a 13. Se você vê aí na sua Bíblia, ali mostra que João 12 é o mesmo cenário. Diz assim, Mateus 26, versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Estamos aí, amém? Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Bom, Mateus, ele disse aqui que os discípulos, e João esclarece que na verdade quem falou isso foi Judas. É para isso que servem os evangelhos, eles se completam, eles se explicam, eles se esclarecem. Mateus, na sua narrativa, ele não disse quem foi a palavra, porque os discípulos não falaram tudo de uma vez. Um discípulo falou, e quem falou mostra o João que foi Judas. Versículo 9, ele diz a mesma coisa: este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo, preste atenção nesse versículo, em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez. Ou seja, o que esta mulher, que a gente sabe que é Maria, fez para memória dela. O que Jesus disse? Que a doação de Maria seria lembrada. Aquilo que Maria doou para o mestre, entregou para o mestre. A sua atitude de dar. Pode passar, Cris, pode passar 2 aí. Pode passar mais 2. Mais um aí. A sua atitude de doar, de entregar algo que era caro para ela, de se desprender de si mesmo e fazer algo pelo mestre, isso seria lembrado. Agora se coloca no lugar de Judas, bem rapidinho, depois sai, que eu não quero ninguém no lugar dele. Mas pensa, olha Judas, ele está querendo lucrar com o evangelho, como eu disse anteriormente. Ele não tem um coração doador.
E ele está olhando para Jesus, e Judas está meio que assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio não é para mim. Esse homem não vai, com esse homem eu não vou prosperar, eu não vou enriquecer, eu não vou ter nada, porque até agora eu só vejo ele dar. E agora um negócio de tanto valor que essa mulher desperdiçou para ungir ele está falando que é para o sepultamento dele, ele está elogiando, está falando que ela vai ser lembrada, aonde for pregado, quem falar dele vai lembrar do que está acontecendo. Isso não é para mim, não. Eu ficar aqui, eu só vou tomar prejuízo. Essa é a cabeça de Judas. Como é que você sabe disso, pastor? Olha o que ele faz logo depois disso. Versículo 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi fazer o quê? Foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, o que ele disse? Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas não estava lucrando, e o que ele fez? Pode passar, Cris, aí tá bom. Ele arrumou um jeito de lucrar. Olha a pergunta de Judas. Qual a pergunta? Quanto vocês vão me dar? Não era para Judas aqui. Ele não estava entendendo o que era o Evangelho. Queridos, pode passar no Cristo. Jesus, ele é o Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, olha para Jesus. O que é a vida no Evangelho? Olha para Jesus. Desde aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, nos substituindo, recebendo sobre si a justa ira de Deus, nos livrando da nossa condenação, até tudo que ele ensinou, o exemplo, o Evangelho, ele tem que parecer com Jesus, ele tem que ser igual a Jesus. A minha vida no Evangelho tem que ser igual a Jesus. Jesus em si, Cris, é o Espírito do Evangelho, e aqui Espírito realmente é com letra minúscula, porque eu estou querendo dizer, sabe quando às vezes a gente brinca e fala assim, entendeu o espírito da coisa? É isso que eu estou querendo dizer, que Jesus em si, ele é o espírito do Evangelho, ou seja, ele é a ideia predominante do Evangelho, a ideologia do Evangelho, a vida no Evangelho, como viver o Evangelho, nós temos que olhar para Jesus. O significado do Evangelho está em Jesus. O sentido do Evangelho, a filosofia do Evangelho está em Jesus. Quer ser crente, quer ser cristão de fato, tem que ser igual a Jesus, tem que olhar para Jesus. E Judas não entendeu isso. Judas não comprou isso, não comprou essa ideia. E não foi por falta de ensinar, porque Jesus ensinou. Jesus fez isso com carinho, Jesus fez isso com amor. Estou chegando no final. Deixa eu contar um outro texto. Eu primeiro vou falar, depois eu vou colocar, e depois Cristo vai passar. Vocês lembram quando a mulher de Zebedeu, que era pai de João e Tiago, chega para Jesus e fala assim para Jesus: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. O Senhor pode, quando estiver no seu reino, colocar os meus filhos, um à sua direita e o outro à sua esquerda? Pode voltar ainda, Cristo, tá? Depois essa é a cereza do bolo também. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, o Senhor pode autorizar que João fique de um lado e Tiago de outro? Aí Jesus fala para eles, né? E fala para a família toda: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Aí eles: podemos. Bom, então tá bom, o cálice que eu bebo vocês vão beber. Agora, sobre sentar de um lado ou de outro, aí não compete a mim. Está reservado para quem o Pai designar. Aí diz a palavra aqui em Mateus que os outros discípulos ficaram injuriados com João e Tiago.
Não gostaram. E houve ali uma pequena desavença entre eles, porque Tiago e João, eles queriam ser os principais. Esse João aqui mesmo, do Evangelho de João, nem parece João, né? Mas é assim que Cristo faz, Ele muda a nossa vida. Aí Jesus, carinhosamente, reúne os discípulos. Vem cá, galera, vem cá, vamos bater um papo aqui, vamos conversar, calma, respira, vamos parar com... Só escuta o que eu vou falar. Olha, no mundo, as coisas funcionam diferente. No mundo, os governantes, eles mandam, vocês obedecem. Eles dão ordem, vocês cumprem. Estou parafraseando, é claro. Eles exercem autoridade sobre vocês, os governantes, as autoridades, os chefes, eles exercem poder sobre vocês. Glória a Cristo. Aí pode colocar Cristo. Mas entre vocês, não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, o que faz? Que se coloque a serviço de todos. Quer ser grande? Se coloca a serviço de todos. Seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. É diferente. No Evangelho é diferente, no reino de Deus é diferente. E quem é o exemplo disso? Pode passar, Cristo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar tudo o que tem. E dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a filosofia do Evangelho. Essa é a ideologia do Evangelho. Essa é a vida no Evangelho. E essa é a forma de frutificarmos. Servir-nos uns aos outros, de alguma maneira, doando-se uns para os outros. Mas como nós vimos, pode passar, Cris, Judas não comprou essa ideia. Judas rejeitou essa ideia. Ou seja, Judas, ele não permaneceu em Cristo, ele não permaneceu nas palavras. Jesus não falou que para frutificar, a palavra dele tem que permanecer em nós, tem que fazer efeito. Lucas não permaneceu. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão fruto. Mas Lucas não permaneceu em Cristo e a palavra de Cristo não permaneceu em Lucas. E eu fico me perguntando, será que o que aconteceu com Judas, eu falei Lucas de novo, né? Não sei porque Lucas está vindo na minha mente toda hora. Será que o que aconteceu com Judas não foi isso aqui? Pode passar, Cris? Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse foi o fim de Judas. Queridos, mais 2 slides apenas. Para frutificarmos, precisamos ter a mente de Cristo. Para darmos frutos, precisamos ter a mente de Cristo. Como Paulo disse lá aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Vocês. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para frutificarmos, temos que pensar como Cristo, temos que sentir como Cristo, temos que perceber como Cristo, temos que julgar como Cristo, temos que desejar como Cristo, temos que anelar o que Cristo anela, temos que ansiar pelo que Cristo anseia. Eu fico lembrando, certa vez Jesus disse, não lembro se foi logo antes dele mandar os discípulos para pregar o Evangelho, né? Porque tinha muito lugar para ser alcançado e Jesus ali ele estava limitado no corpo como pessoa, ele só pregava onde ele conseguia chegar.
Então ele manda primeiro os 12, depois ele manda os 70, mas tem uma hora que ele olha assim, com uma visão fantástica espiritual que ele tinha, porque ele é Deus, e ele fala: olha, os campos estão prontos, estão brancos, estão prontos para a colheita, mas tem poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então Jesus ele tinha sede de evangelizar, sede de conquistar vidas, sede de pregar o evangelho. Ele envia os 12, depois envia os 70. Ele olhava as pessoas e ele se preocupava com as pessoas. Ele poderia simplesmente mandar aqueles 5.000 para casa e se vira aí para comer o que se chama. Mas Jesus tem compaixão das pessoas, fala para os discípulos: olha, alimenta eles vocês. E Jesus faz aquela multiplicação ali dos pães e peixes. Jesus ele se desgastava. Ele não tinha tempo para comer direito. Ele não tinha tempo para descansar direito. Os seus pais, é muito interessante, queridos, nós temos que viver a vida de Cristo. A sua família pensava: esse homem está louco, ele não para de fazer essas coisas, esse homem vai se matar. Queriam pegar, a família de Jesus queria pegar Jesus, falar: ele tá delirando, ele não para, ele não está cuidando dele mesmo, ele não está cuidando da sua própria saúde, ele não consegue descansar, ele não para, toda hora está atendendo alguém. Quando você vê alguém se desgastar pelo reino, não fica preocupado, não. Jesus fez a mesma coisa. Ele está sendo cristão, porque Jesus se desgastou pelo reino. Ele não tinha tempo para reclinar a cabeça. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Não tinha descanso. Na hora do seu descanso ele estava orando, subindo um monte para orar, e nem pecado ele tinha. Vai entender isso? Eu preciso orar todo dia. Você precisa? Sou pecador, pobre, miserável. Eu tenho que lutar contra os desejos do meu coração, contra todo esse mal que pode surgir no meu coração todos os dias. Mas Jesus, ele não tinha esse mal no seu coração, mas quando ele tinha um tempinho, ele ia orar, porque a sua ideologia, a sua filosofia de vida era doar, era frutificar, era produzir. É isso, e foi para isso que ele nos nomeou. Mas nós não daremos frutos se não tivermos essa mente. Eu vou encerrar com um texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8, que vai dizer o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Está aqui, pode acompanhar aqui se quiser. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, ou seja, pensa como Ele. Essa palavra, esse mesmo modo de pensar, eu lembro que em um retiro foi tão bem ensinado essa palavra que eu não vou nem arriscar tentar usar os mesmos termos, porque é uma palavra muito única, uma palavra que praticamente não aparece mais no Evangelho, essa frônese. Está falando de uma ligação tão grande, de uma conexão tão grande, que não é apenas pensar, mas é um pensar que vai automaticamente gerar um resultado. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que teve em Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele era igual a Deus, ele não precisava fazer, mas ele abriu mão da sua glória para se tornar um de nós. E tem coisas, que nós nos apegamos demais, e que não tem nem 0% do valor da glória que Cristo abriu mão para estar entre nós.
mesmo modo de pensar, que abriu mão da sua glória. Ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Continuando, pelo contrário, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo e se tornou como os seres humanos. E como ser humano, reconhecido em figura humana, ele fez o quê? Se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Se não pensarmos como Cristo, não daremos todo o fruto que podemos dar, se não tivermos um coração igual dele. Por isso, nós precisamos, nessa noite e todo dia, nos esvaziar de nós mesmos, permitir, não resistir. Meu querido amado irmão e irmã, eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, duas coisas estão acontecendo aqui. Há corações que estão se dobrando a essa palavra, mas tem coração que está resistindo, porque isso está em nós. O nosso coração começa a pensar: poxa, se eu viver tudo isso, eu vou abrir mão disso, eu vou ter que parar com aquilo, eu vou ter que priorizar isso aqui, eu vou ter que mudar a minha vida. Mas se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, não resista à palavra de Cristo. Nós fomos chamados, pode passar, Cris, nós fomos chamados para frutificar, fomos designados para frutificar, e nós não podemos aceitar viver menos do que isso. E não são poucos frutos, são muitos frutos que nós podemos dar para a glória de Deus. Então não resista à palavra, mas se entregue totalmente à palavra de Cristo. Se você não dá fruto, comece a dar em nome de Jesus. Se você dá fruto, deixe-se ser limpo para que você produza mais fruto ainda, para a glória do nome de Cristo. Porque afinal de tudo, a salvação, tudo que Deus fez em nós, tudo que Deus fez por nós, em nós e através de nós, é para a honra e glória do seu santo nome. Então que o Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida, que o Senhor seja glorificado e exaltado nessa igreja. Essa igreja tem que dar mais fruto, essa igreja tem que frutificar mais, essa igreja tem que produzir mais. Urucânia precisa ser regada com a palavra de Deus, ser inundada pela videira verdadeira que é Cristo Jesus, através dos seus ramos que somos nós. Amém? Feche seus olhos.